Oi, pessoal. Nós estamos então na unidade de aprendizagem 5, que é aquela dedicada ao estudo dos ambientes restauradores, já nos encaminhando para a reta final do semestre de Ateliê Livre. Vamos ter então aqui a oportunidade de conhecer um pouco dos conceitos, das definições ligadas a esse tema, das teorias que nos ajudam a compreender um pouco do processo de restauração, das qualidades dos ambientes restauradores e, por fim, alguns dados ou informações trazidas por estudos, né, por pesquisas, que também podem nos ajudar a pensar o nosso próprio projeto, né, no campo da arquitetura. Bom, então eu gostaria de começar exatamente pelas definições. Restauração. O que é restauração? Restauração tem sido entendida como um processo de recuperação de recursos que foram de alguma forma comprometidos pelas demandas da vida cotidiana. Então, que recursos são esses? Bom, dentro do tema dos ambientes restauradores, e mais particularmente dentro do campo disciplinar da psicologia ambiental, esses recursos têm sido compreendidos como recursos psicológicos, fisiológicos e sociais, que de alguma forma são desgastados, né, ou comprometidos por circunstâncias, eventos da nossa vida diária e que por isso precisam ser recuperados ou restaurados para que a gente possa de fato utilizá-los de uma maneira mais produtiva, né, ao longo da vida, certo? Então essa é a definição de restauração. Claro que nós também podemos falar, né, de recuperação de recursos que são de alguma forma comprometidos por circunstâncias relativas a doenças, né, especialmente doenças crônicas. Porém, tradicionalmente, o campo da psicologia ambiental tem se dedicado mais a entender o papel dos ambientes restauradores na recuperação de recursos comprometidos por eventos diários mesmo, da vida, né? Trabalho, trânsito, enfim. Não significa que a gente não possa, como havia afirmado anteriormente, né, estudar o potencial dos ambientes para a recuperação de condições mais graves, né, de saúde, certo? Bom, então, se restauração significa recuperar recursos comprometidos por demandas da vida cotidiana, o que são os ambientes restauradores? Então, ambientes restauradores são exatamente os ambientes que permitem ou que promovem o processo de restauração. E aí, interessante compreender a diferença entre o permitir e o promover, a sutil diferença, né, entre o permitir e o promover. Quando nós falamos que existem ambientes que permitem a restauração, nós estamos falando que existem ambientes que, vamos dizer assim, oferecem circunstâncias que possibilitam que esse processo aconteça, ou seja, não oferecem obstáculos, né, à realização desse processo. Vamos dar um exemplo aqui. Depois de um longo dia de trabalho ou de estudo, em geral, a gente se sente muito cansada, né? E pensa, bom, depois de uma longa noite de sono, eu vou ter a possibilidade de recuperar os recursos meus que foram desgastados ao longo desse dia. Perfeito? Em geral, isso acontece, né? Mas só vai acontecer de fato se o ambiente permitir a restauração, ou seja, se ele não oferecer obstáculos a isso. Então, se ele for um ambiente silencioso, né? Se for um ambiente que tem um bom conforto térmico, então esse processo ele vai estar garantido pelo fato de não existir outra situação demandante ou estressora naquele ambiente, porque a gente sabe que os ambientes podem ser às vezes muito estressores, né? Ou estressantes, enfim. Então, se naquele dia que você precisa dormir para recuperar os seus recursos, o seu vizinho dá uma festa e coloca uma música muito alta a noite inteira, claro que aquele contexto ambiental não vai permitir o processo de restauração pelo simples fato de ele estar oferecendo um obstáculo à execução, né, daquele processo, certo? Então, ambientes que permitem a restauração não oferecem obstáculos à
realização daquele processo. Agora, muito interessante é que existem ambientes que não apenas permitem o processo, mas promovem o processo. Isso quer dizer que eles possuem elementos que ativamente causam o processo de restauração, certo? Então, muito interessante conhecer, né, quais são esses elementos, o porquê que esse processo é desencadeado a partir desses elementos. Muito bem. Bom, agora eu gostaria de falar um pouco exatamente sobre isso, né? Como entender esses processos, como esses processos acontecem. E aí, para isso, eu vou comentar um pouco sobre duas teorias bastante difundidas, né, na literatura científica, que explicam como, né, esse processo acontece de fato. Então, as duas teorias, elas surgiram, né, e se desenvolveram mais ou menos na mesma época, nos anos 80. Uma se chama teoria psicoevolucionista, ela foi criada e desenvolvida por um pesquisador chamado Roger Ulrich, e a outra se chama teoria da restauração da atenção. Ela foi desenvolvida por um casal, né, a Rachel e o Stephen Kaplan, também mais ou menos aí na mesma época. As duas teorias falam do processo de restauração, descrevem o processo de restauração, porém, elas consideram recursos diferentes, né, na sua teoria. Então, a teoria psicoevolucionista fala do processo de restauração a partir de uma condição de estresse. Então, é a recuperação de recursos mobilizados pelo estresse. Enquanto que a teoria da restauração da atenção, como o próprio nome sugere, fala do processo de restauração a partir de uma condição de fadiga de atenção. Então vejam que os recursos a serem restaurados nessas teorias são diferentes. São recursos mobilizados pelo estresse, a outra é a atenção, né? O recurso da atenção que precisa ser recuperado. Como essas duas teorias partem de recursos também diferentes, né? Elas vão descrever processos diferentes de restauração, né? Elas vão, vamos dizer assim, explicar como esse processo acontece também de formas diferentes. Então, vamos começar da teoria psicoevolucionista, tá? De Roger Ulrich, lembrando que é a teoria que descreve como que o processo restaurador acontece, ou por que acontece, a partir de uma condição de estresse, certo? Então, estresse é algo que todos nós conhecemos muito bem, não é mesmo? Então, ele é definido como um conjunto de reações fisiológicas e psicológicas que nós manifestamos quando estamos diante de um evento, um ambiente, uma situação percebida como ameaçadora ao nosso bem-estar. Então, cada vez que a gente está diante de uma circunstância, um evento, um ambiente que nós percebemos ser ameaçador, nós podemos, então, apresentar o desencadeamento de uma série de reações psicológicas e fisiológicas bem características. Importante dizer que a gente só vai perceber esse evento como ameaçador a partir do momento que a gente entender não possuir as ferramentas necessárias para combater esse elemento, né, esse evento estressor, certo? Porque se nós percebemos que somos hábeis a combater esse evento, né, ele deixa de ser ameaçador. E deixando de ser ameaçador, a gente então deixa também de manifestar esse conjunto de reações psicológicas e fisiológicas, que nós conhecemos muito bem, não é mesmo? Por exemplo, dentro da esfera psicológica, nós temos reações afetivas, cognitivas, comportamentais, né? Por exemplo, estados de humor negativos como raiva, né? Tristeza, cansaço, né? Avaliações negativas do ambiente, comportamentos de evitação, inclusive, por exemplo, caracteristicamente comportamentos de
uso de álcool, né, ou de cigarros, enfim, são reações típicas, né, no campo psicológico ligadas ao estresse. Bom, no campo fisiológico, nós também estamos muito familiarizados, né, com esse tipo de reação. Em geral, né, uma reação de estresse nessa esfera do corpo, ela se manifesta com aumento dos batimentos cardíacos, da pressão sanguínea, da atividade respiratória, da tensão muscular, do suor, né, nas mãos. Então, tem uma série de reações tipicamente manifestadas nessas situações, e todas essas reações psicológicas e fisiológicas, em geral, se manifestam de maneira interconectada, certo? Bom, Roger Ulrich, na sua teoria, ele diz, né, que embora muito desagradáveis, né, essas reações de estresse, elas são fundamentais para a nossa sobrevivência, porque é a partir da reação de estresse que nós nos mobilizamos ou para evitar um problema ou para combater e mitigar um problema. Então, é a reação de estresse que nos mobiliza para a ação, né? Uma ação que vai tentar resolver aquela situação estressora, certo? Bom, embora seja um tipo de reação, né, muito importante para que a gente consiga combater uma situação ameaçadora ou percebida como ameaçadora, um estresse, uma reação de estresse muito prolongada e intensa, ela traz inegavelmente prejuízos à saúde. Né? Então a gente tem muito bem documentado em literatura, por exemplo, que após longos períodos de exposição a reações de estresse, uma pessoa pode desenvolver, por exemplo, pressão sanguínea alta crônica, ou mesmo ter prejuízos, né, de reação do próprio sistema imunológico. Então, vejam que a gente precisa, ainda que importante, né, o estresse sempre precisa ser controlado para que ele não cause prejuízos graves, né, e crônicos para a nossa saúde. É aí que o Roger Ulrich diz que, bom, se o estresse foi importante ao longo do nosso processo evolutivo, porque garantiu que nós, né, seres humanos, combatêssemos uma situação ou nos mobilizássemos para combater a situação, a restauração a partir do estresse também foi importante ao longo do processo evolutivo da espécie. Como? Claro, um sujeito que consegue se restaurar rapidamente, velozmente, imediatamente, né, após uma reação de estresse, passa a economizar recursos que são importantes para outras coisas na vida, né, como, por exemplo, procurar alimentos ou mesmo dormir, descansar, que são coisas fundamentais, né, para a garantia da nossa sobrevivência. Então, Ulrich acredita, através da sua teoria, ele demonstra que nós, seres humanos, né, e possivelmente outras formas de vida, somos biologicamente preparados para reagir rapidamente, né, velozmente, positivamente a contextos ambientais que foram favoráveis, né, ao nosso desenvolvimento enquanto espécie ao longo do processo evolutivo. Justamente porque essa restauração seria importante para manutenção de recursos indispensáveis a outras atividades da vida, certo? Bom, e como que seria essa reação de estresse, né? Ou melhor, de restauração a partir da condição de estresse? Se o estresse é caracterizado por estados de humor, né, estados de ânimo muito negativos, né, por atividade cardiorrespiratória elevada, sudorese, a restauração a partir dessa condição envolve o quê? Envolve o aumento de afetos e emoções positivas, a diminuição de afetos, emoções negativas, né? O aumento de avaliações positivas frente à situação, a diminuição de avaliações negativas frente à situação
e especialmente, né, a estabilização dos nossos sistemas corporais, fisiológicos, né, para estados mais moderados de atividade, ou seja, nossos batimentos cardíacos se normalizam, né? A pressão se normaliza, a atividade respiratória se normaliza, e assim a gente consegue recuperar aqueles recursos que foram comprometidos. Então, Urich acredita que nós estamos biologicamente preparados para ter esse tipo de reação frente a ambientes, a contextos ambientais que foram favoráveis ao nosso desenvolvimento ao longo da vida, porque se não fosse isso, nós não conseguiríamos fazer coisas importantes para garantia, né, para manutenção das nossas vidas diárias, certo? E que contextos ambientais são esses? Que contextos ambientais favoráveis são esses? Bom, segundo Urich, esses contextos ambientais favoráveis são os ambientes naturais, porque eles foram palco de desenvolvimento da nossa espécie, né? Por muito mais tempo se comparados com os ambientes construídos, né? A nossa evolução enquanto espécie humana se deu basicamente nos ambientes naturais. Só mais recentemente, né, os ambientes construídos passaram a fazer parte, isso considerando assim, o arco, né, do desenvolvimento da nossa espécie humana. Então, muito mais recentemente é que a gente passa a viver dentro de ambientes construídos. Então, Urich acredita que esses ambientes naturais eles são muito mais favoráveis à restauração, especialmente os ambientes que possuem certas qualidades ou características, tais quais, por exemplo, água, né, frutos, alimentação, ambientes que propiciam um deslocamento assim tranquilo, né? Portanto, com um pavimento mais ou menos uniforme que permita um rápido deslocamento também quando necessário, né? Um ambiente que a gente possa ter um certo controle sobre o que está acontecendo ao redor, porque no caso de uma situação de um imprevisto a gente vai poder ter uma reação mais efetiva, né, de combate àquele imprevisto, se for o caso. Então, existem uma série de características também nesses ambientes naturais que seriam mais eliciadoras, né, do processo de restauração, certo? Bom, então agora eu vou passar para outra teoria, a teoria da restauração da atenção, do casal Rachel e Stephen Kaplan, que mais ou menos na mesma época começaram a pensar sobre outros processos, né, outras formas de restauração, no caso deles, relativas ao recurso da atenção, né, quando essa atenção entra em colapso, né, entra em fadiga. Então, vamos lá. Segundo esse casal, o Rachel e Stephen Kaplan, existem duas modalidades de atenção. Uma atenção que eles chamam de atenção dirigida e a outra que se chama atenção de fascinação. A gente já vai falar da atenção de fascinação daqui a pouco, certo? Vamos nos concentrar a princípio nessa atenção dirigida. Essa atenção dirigida, ou também conhecida como atenção voluntária, é uma atenção que exige esforço da nossa parte. É uma atenção que ela só acontece porque nós nos obrigamos ou nos forçamos a prestar atenção em alguma coisa, ou seja, é uma atenção que depende da nossa vontade, do nosso desejo de efetivamente prestar atenção. Em geral, é um tipo de atenção que nós temos quando estamos fazendo alguma atividade, às vezes não tão muito interessante, né? Quando nós precisamos ler um texto, quando nós precisamos, né, fazer alguma atividade manual para um conserto de alguma coisa, enfim, a gente não estava lá muito disposto a fazer, mas, enfim, é necessário, a gente vai ter que fazer e a gente vai ter que voluntariamente querer prestar atenção naquele fato, porque senão a gente não vai conseguir dar conta daquela atividade, né? Para que a gente, de fato, consiga prestar atenção em alguma coisa, existe um outro sistema que funciona ali junto, paralelamente,
que se chama sistema inibitório de distrações, ou seja, para que eu consiga focar a minha atenção em alguma coisa, eu vou estar constantemente inibindo outras distrações. Eu vou estar constantemente bloqueando que outras coisas, né, atrapalhem o foco da minha atenção naquilo, certo? Então a gente faz isso constantemente, né? A gente está ali diante de um texto, lendo o texto, né? E aí apareceu alguma coisa mais interessante ali do lado, nosso sistema inibitório, ele já imediatamente ele entra em ação e bloqueia aquela distração para que a gente consiga de fato focar a atenção naquilo que deve ser feito. E a gente faz isso com praticamente todas as coisas da nossa vida, né? Para dirigir, para estudar, para trabalhar, para fazer concertos em casa. Então, em geral, são atividades que a gente precisa se esforçar para manter o foco e inibir as distrações. Esse sistema de focar e inibir distrações, ele funciona muito bem, de maneira eficiente até, ao longo de algum tempo, mas chega um momento, né, que ele entra em colapso, ele entra em fadiga, certo? A gente também conhece muito bem essa situação, né? Depois de um longo dia de trabalho, a gente sente que não consegue mais focar a atenção porque o nosso sistema inibitório de distrações já não está mais fazendo o seu papel. É quando a gente começa a desviar a atenção para outra coisa mais interessante, né? A gente abre uma página na internet para dar uma olhada nas notícias, né? Enfim, a gente já não consegue mais inibir as distrações e a nossa atenção já cai por terra, certo? E aí esse nosso recurso da atenção entra em fadiga, né? E é exatamente a restauração desse recurso que o casal Rachel e Stephen Kaplan vai descrever como que acontece essa restauração. Porque, afinal de contas, essa atenção é indispensável para que a gente consiga fazer tudo na vida, né? E a falta dessa atenção nos coloca em risco, em geral, nos coloca em situação de estresse, então causa muitos prejuízos na nossa vida. A gente, de fato, precisa desse tipo de atenção para viver. Então, nesse ponto que a teoria da restauração da atenção vai dizer que entra em cena uma outra modalidade de atenção que eu citei anteriormente, né, que se chama fascinação, e é exatamente essa fascinação que vai ter um papel decisivo sobre a restauração da atenção dirigida. O que é a fascinação? A fascinação é também um tipo de atenção, mas é uma atenção sem esforço. A gente não precisa se esforçar, a gente não precisa querer prestar atenção naquela condição ali. Ela é sem esforço porque o objeto de atenção é tão interessante que a gente não precisa nem inibir distrações. Nada é mais interessante do que aquele objeto. E, portanto, o nosso sistema inibitório de distrações, ele tem uma pausa, a gente dá um descanso para ele e ele não precisa trabalhar naquele momento. A atenção de fascinação, ela nos leva, ela nos conduz sem que a gente nem perceba que ela está atuando, né? É quando a gente se deixa levar para algum objeto e nem percebe que a gente está prestando atenção, porque é um tipo de atenção involuntária, independe da nossa vontade. Ela simplesmente acontece. Nesse momento, o sistema inibitório de distrações nem trabalha, porque não precisa bloquear nenhuma distração. E é exatamente porque ele não trabalha que a gente vai dar a ele a oportunidade de se recuperar, de se restaurar. Aí que vem a questão da restauração. Então, quando a gente faz uso da atenção do tipo fascinação, a gente dá ao nosso sistema inibitório de distrações a potencialidade, né, de se restaurar. E à medida que ele se restaura, ele nos devolve a nossa capacidade de focar a atenção dirigida quando ela for requisitada. Então, os autores dessa teoria descrevem o processo de restauração dessa forma, certo? Quando o sistema inibitório se recupera, a gente também automaticamente passa a recuperar a nossa capacidade de focar a atenção, aquele tipo de atenção
voluntária, né? Atenção dirigida, aquela atenção que a gente tem que desempenhar no momento em que é necessário. Bom, segundo esse casal, a Rachel e Stephen Kaplan, existem também outras características ambientais que favorecem esse processo de restauração. Então, ou seja, não seria só a fascinação um elemento importante nesse processo. Existem outros elementos que também são importantes. Segundo a teoria, é importante também, né, que a gente, para que a nossa atenção seja restaurada, é importante também que a gente esteja em um ambiente que permita um certo afastamento psicológico. Certo? A gente precisa estar num lugar que esteja, que nos faça pensar em coisas e nos faça sentir coisas diferentes, né, daqueles contextos tradicionais diários demandantes da nossa vida. Então, se sentir afastado desses contextos demandantes e estressores da nossa vida, né, nos coloca numa condição favorável também a que a restauração da atenção aconteça. Existe, além do afastamento, um outro ponto que também a teoria coloca como importante. Ele chama essa característica de extensão, ou seja, o ambiente ele também precisa ter o suficiente para engajar a mente nesse tipo de atenção assim involuntária, nesse tipo de atenção de fascinação. Então ele precisa ter o suficiente para engajar a mente nessa atenção de fascinação por um longo período, né, de uma maneira coerentemente ordenada, de modo que a gente tenha tempo hábil para conseguir alcançar esse estado de restauração. Por fim, os autores da teoria também destacam que a questão da compatibilidade também é importante, ou seja, estar em um ambiente que possibilite ou favoreça a execução das nossas intenções, né? Ou que seja compatível com as nossas expectativas e as nossas intenções de ação naquele lugar. Então, para fechar, segundo essa teoria, se o ambiente permitir a fascinação, né, o afastamento, a extensão e a compatibilidade, ele muito provavelmente vai ser um ambiente que vai promover o processo de restauração a partir de uma condição de fadiga de atenção, certo? Bom, da mesma forma que o Ulrich, também esses autores dessa teoria defendem que os ambientes que promovem esse processo, ou que melhor promovem esse processo, são os ambientes naturais. Então, eles acreditam que esses ambientes possuem características que favorecem a fascinação, né, o afastamento, né, a compatibilidade e a extensão. Então, vejam que as duas teorias tratam de recursos diferentes. Um trata de estresse, outro trata de atenção. Né? Também descrevem esses processos de maneira diferentes, né? Exatamente porque são recursos diferentes. Né? Porém, as duas teorias concordam que os ambientes mais favoráveis a esse processo de restauração são os ambientes naturais, por razões diversas, né? Mas são os ambientes naturais. Percebam agora, do ponto de vista da teoria da restauração da atenção, como de fato é verdade que a natureza promove uma fascinação na gente, né? A gente, quando está olhando para um ambiente natural, a gente deixa se conduzir pela borboleta, né, que voa, pelo pássaro, pelo beija-flor, né, pelo movimento das árvores, pelo som das águas. A gente deixa a nossa atenção fluir sem que a gente nem perceba, né? Não depende da nossa vontade, é algo que acontece naturalmente. Em geral, são ambientes que nos oferecem o suficiente para ver e engajar a mente por um longo período, né, de uma maneira coerentemente ordenada, e que também favorece esse afastamento. Afinal de contas, especialmente nos dias de hoje, em que a maior parte das pessoas no mundo vive em ambientes urbanos,
estar na natureza garante que a gente tenha esse deslocamento, né, de realidade. A gente passa a se colocar num ambiente que não é aquele ambiente que causa estresse, que não é aquele ambiente que causa demanda, porque não é o ambiente do trânsito, não é o ambiente do trabalho, não é, né? Então, é um ambiente que nos possibilita esse afastamento psicológico e também físico em relação àquelas situações que, em geral, são demandantes, certo? Então, por aí a gente consegue entender o porquê que esses ambientes naturais criam condições favoráveis ao processo de restauração. E aí a gente está falando, claro, tanto da teoria da restauração da atenção, como da teoria psicoevolucionista de recuperação a partir de uma condição de estresse. E agora, para finalizar, eu gostaria de trazer alguns dados, algumas informações sobre pesquisas e estudos também muito interessantes sobre essa área. Então, a primeira questão que eu gostaria de colocar é que, de fato, a maior parte dos estudos tem sido feitos no sentido de comparar, né, as qualidades restauradoras de ambientes naturais em relação às qualidades restauradoras de ambientes construídos. Como nós já tivemos oportunidade de conversar um pouco sobre isso ao longo desse vídeo, né, de fato, os estudos conseguem perceber uma diferença marcante entre um e outro, né? Então, é quase uma unanimidade de que os ambientes naturais eles têm características por si que são mais favoráveis ao processo de restauração que os ambientes construídos. Agora, isso é um dado importante para a gente pensar, porque à medida que a gente incorpora elementos naturais, e aí eu estou falando não só de um ambiente puramente natural, mas elementos mesmo, né? Como áreas vegetadas, a possibilidade de contato com a luz do sol, a luz natural, né? O som da água, enfim, o som de pássaros, né? Elementos naturais mesmo. A partir do momento que a gente tem a oportunidade de incorporar esses elementos no ambiente construído, a gente está criando um cenário naturalmente mais favorável à restauração, né? Além do mais, existem alguns estudos que dizem que os ambientes construídos também têm potencial restaurador. Por quê? Esse potencial restaurador depende muito dos interesses, aspirações e experiências de vida dos usuários. Então, se eu tenho um interesse muito marcado em relação a ambientes construídos, a determinados usos que esses ambientes oferecem, claramente eu posso encontrar, sim, possibilidades de restauração em ambientes construídos também, né? Então, isso também é outro fato interessante de se considerar. Afinal de contas, vamos pensar numa situação extrema aqui, se algum de nós tivesse tido uma experiência muito traumatizante em um ambiente natural, claramente esse ambiente natural não seria para nós restaurador, certo? Cada vez que a gente se deparasse com um ambiente que nos remetesse àquela situação traumática na vida, a gente iria ter uma resposta emocional muito negativa e ao invés de restaurar nossos recursos, a gente iria potencializar uma reação ainda pior de estresse, né? Então, vejam que claramente tudo depende das nossas experiências de vida, né, que tem a ver também com o contexto sociocultural em que a gente se encontra, né? Depende muito das nossas aspirações, dos nossos interesses. Agora, o fato é que a gente pode sim aproveitar esse conhecimento, né, trazido pelas teorias, para tentar incorporar nos nossos projetos elementos que favoreçam a restauração, né? Elementos, especialmente os elementos naturais. Bom, outro ponto que eu gostaria de colocar é o seguinte: esse estudo, esse tema dos ambientes restauradores é um tema assim relativamente recente, mas tem recebido muita atenção nos últimos anos. Mais atenção no sentido de comparar o que é natural, o que é construído, o que é mais restaurador, o que é menos restaurador, certo? Agora, poucos estudos
já foram feitos no sentido de identificar elementos específicos desses ambientes que são importantes no processo de restauração. Então, aí o nosso papel enquanto pesquisadores, entender, por exemplo, se a água é mais restauradora que o som dos pássaros, né? Ou se as folhagens verdes são mais restauradoras que as flores, e assim por diante. Então, nosso desafio enquanto pesquisadores é entender exatamente a diferença, né, entre esses elementos específicos. E atualmente esse campo de estudos tem se dedicado muito a isso, né? Outro ponto que eu gostaria de destacar é que muitos estudos têm colocado também como importante não apenas os aspectos físicos no processo de restauração, mas também as relações sociais. Então, muitas vezes, as relações sociais que nós temos nesses ambientes chegam a ser até mesmo mais decisivas para que o processo de restauração aconteça. Então, estar em um ambiente favorável à restauração junto com amigos, né, junto com familiares, fazendo coisas interessantes, né, importantes para a nossa vida, pode ser, às vezes, até mais importante, né, que o contexto físico propriamente dito. Existe um outro ponto também que eu gostaria de destacar, que é a relação entre a preferência ambiental e a restauração. Então, tem muitas pesquisas que têm se dedicado a entender essa relação e todas elas concordam em dizer que sim, nós tendemos a preferir os ambientes que têm potencial de restauração, justamente como uma garantia, né, de manutenção de qualidades ambientais positivas na nossa vida, né? Então, quando estamos diante de um ambiente, nós rapidamente avaliamos aquele ambiente em termos da nossa experiência passada e presente, né? E julgamos a potencialidade daquele ambiente em nos promover restauração, e a partir daí manifestamos preferência em relação àqueles ambientes que nós julgamos como sendo ambientes mais favoráveis. Afinal de contas, a gente precisa garantir, né, que estejamos todos cercados por ambientes mais, contextos ambientais mais positivos. Por fim, para fechar, eu gostaria de comentar uma relação muito interessante, que é aquela de ambientes reais com ambientes virtuais. Ambientes reais, né, e ambientes simulados. O que é mais restaurador, ou ambientes simulados também são tão restauradores quanto ambientes reais? Então, muitas pesquisas têm sido feitas nesse sentido, né? Especialmente porque hoje em dia nem sempre nós temos a possibilidade de estar diante de um ambiente restaurador, portanto vem a pergunta, e se a gente simular esse ambiente, será que tem o mesmo efeito? Então, resultados bem positivos nesse sentido têm sido encontrados, né? Claro que a presença física real em um ambiente restaurador, ela seria muito mais favorável, mas os estudos têm encontrado respostas físicas e emocionais muito positivas também quando os sujeitos estão diante de um ambiente simulado, um ambiente virtual, ou mesmo uma fotografia de um ambiente restaurador. Tá? Então, esse é um dado bem importante para a gente considerar quando existe a impossibilidade de estar diante de um ambiente real, certo? Então, quanto mais esse ambiente virtual, simulado, nos permitir uma sensação de imersão, de estar dentro, né? Ou seja, quanto maior impacto daquele ambiente na nossa percepção, maior vai ser o potencial de nos remeter a uma situação de fato restauradora. Tá certo? Bom, queridos, então com isso a gente encerra a videoaula dessa unidade. Eu deixo vocês como sempre, né, com alguns materiais que dão suporte ao estudo desse tema. Então tem um texto também opcional para vocês lerem se tiverem oportunidade, agora ou no futuro, né? Tem podcast também com recortes mais significativos daquilo que a gente entende ser importante, né, para vocês nesse momento. Tem indicação de filme e vai ter também um trechinho de um programa de televisão que passou muitos anos atrás, mas que eu pensei em trazer para essa unidade. Por quê? Porque
tem uma parte que trata da UFSC, ou seja, tem uma partezinha da reportagem que traz a universidade e traz pesquisadores da universidade falando sobre a questão do poder de cura da natureza, certo? Por isso que eu pensei em trazer esse videozinho, porque a UFSC está presente ali, tá? E também, não só a UFSC está presente, mas como uma querida professora que foi minha orientadora por quase 10 anos no departamento de psicologia da universidade. Ela está presente ali, a professora Ariane Kunin, e também eu quis trazê-la para que ela estivesse com a gente nesse momento. Tá bom, queridos? Agradeço muito e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham. A gente vai seguindo.